Olá, estudantes. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Nessa aula, nós veremos os circuitos RL de primeira ordem. Daremos uma brevíssima introdução e veremos como obter a sua resposta natural. A bibliografia para essa aula é o livro do Dorff, de Introdução aos Circuitos Elétricos, e o livro do Nilsson, de Circuitos Elétricos. Vamos lá? Bom, nós já vimos um pouco desses circuitos com capacitores, não é? Mas vamos revisar alguns conceitos rapidamente. Circuitos de primeira ordem são circuitos que possuem um componente armazenador de energia. Esses componentes são ou capacitores ou indutores. O foco da aula de hoje será circuitos com indutores. Como a energia se dissipa, a propriedade do componente ligado à energia varia de forma contínua. Num capacitor, é a tensão que varia continuamente, independente do que aconteça no restante do circuito. E no indutor, é a corrente que percorre esse indutor que tem que variar continuamente. É claro que a função, em função do tempo, pelo qual essa tensão e essa corrente vão variar, depende do resto do circuito. Mas, independente do circuito, essas variáveis sempre serão contínuas. Bom, o indutor ele armazena a energia no seu campo magnético, não é? E a energia armazenada por um indutor ela é dada por a indutância, ou autoindutância, que a gente vai chamar aqui de L, vezes a corrente do indutor ao quadrado dividido por 2. Muito parecida com a fórmula do capacitor, né? Então, note que como a energia está ligada à corrente e a energia não pode se dissipar, a corrente também não pode mudar bruscamente. É possível mostrar, para quem estudar um pouco de eletromag, que a relação entre a tensão e a corrente em um indutor, dados os sentidos mostrados aqui, ou seja, garantindo que serão estes sentidos aqui, no indutor como um receptor de energia, vai valer a expressão de que a tensão no indutor, VL, é igual a L vezes a derivada da corrente no indutor pelo tempo, dIL dt. Ou, se a gente quiser inverter essa expressão, a gente pode escrevê-la na forma integral, não é? A gente passa o L dividindo e integra dos dois lados. A gente vai ter que IL é igual a 1 sobre L, a integral de VL dt, mais a condição inicial aqui, que é a constante de integração, IL. Ok? Muito bem. Nos casos indutores, só essa expressão já nos explica um fenômeno muito comum que a gente está acostumado a enxergar e talvez não entenda por quê. São os arcos voltaicos e são aquelas chaves todas especiais que servem para abrir determinados circuitos elétricos, de potência, de instalações elétricas. Note que é devido a essa relação aqui, que VL é igual a L dIL dt, que cargas indutivas e cargas que têm indutores não são necessariamente componentes do tipo indutores. Então, por exemplo, motores e transformadores são cargas indutivas por natureza. Elas não podem ser desligadas de um circuito abruptamente. Não é? Desligar os circuitos eu estou passando lá uma certa corrente X, e aí eu tento zerar essa corrente instantaneamente desligando uma chave. Eu quero desligar um motor, eu vou lá e tento zerar a corrente do motor instantaneamente. Ao fazer isso, eu vou provocar uma variação muito rápida de L. Então, imagina que o meu IL é 2 amperes. E eu quero transformar 2 amperes em 0 amperes instantaneamente, com um tempo muito curto. Isso vai fazer com que o meu dIL dt seja altíssimo. Porque o dt é muito pequeno, certo? A variação, o intervalo de tempo é muito pequeno. Então, o dIL dt vai ficar muito alto. E, por consequência, o VL vai ser muito alto, certo? Porque ele é proporcional ao dIL dt. De modo que as tensões no indutor vão ficar muito elevadas. E vão ser suficientes para quebrar, por exemplo, a rigidez dielétrica do ar. E provocar aquilo que a gente chama de arco voltaico, certo? Que é a corrente elétrica passando pelo ar, como se fosse um pequeno raio. Este arco voltaico pode atingir um operador, por exemplo, ou um outro equipamento e provocar vários riscos. Tudo bem? Então, vocês ainda vão estudar muito disso, se ainda já não estudaram,
Mas essa relação que a gente está vendo agora serve para a gente entender a origem desses arcovoltaicos. Ok? Bom, pela sua relação com a energia armazenada, então, a corrente do indutor, da mesma forma que a tensão no capacitor, ela tem que ser contínua. Ela não pode variar abruptamente, então ela é contínua. Assim, o IL, assim como a gente viu com o VC, é chamado de variável de estado num circuito, que são as variáveis que variam continuamente. Então, circuitos de primeira ordem são aqueles que possuem apenas uma variável de estado. A equação que representa esses circuitos vai ser uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária, e de primeira ordem, com apenas a primeira derivada. Se ela fosse segunda ordem, ela teria que ter duas derivadas. Então, circuitos de primeira ordem são aqueles que têm apenas uma variável de estado e, portanto, vão cair numa EDO de primeira ordem. Ok? Bom, a gente já viu essa ideia geral, mas para a gente compreender mesmo como funciona um circuito, o jeito é resolver um. Nós faremos aqui um super exemplo, como fizemos na aula anterior do capacitor, resolvendo um problema que é relativamente básico, mas todo literal. De modo que, ao resolver esse exemplo, a gente está deduzindo o comportamento do circuito de fato. Tá bom? Muito bem. Então, nós teremos aqui um circuito em que, para tempo menor que zero, eu tenho uma malha com uma tensão contínua, um resistor em série com um indutor. Ok? Passado muito tempo depois, no tempo igual a zero, a chave é virada, desconectando o indutor e conectando esse indutor aqui nessa resistência R. Ok? Veja que eu não abri o indutor, eu só troquei o circuito. Eu comutei ele de um para o outro. Dado isso, pede para a gente entender e calcular a corrente no indutor em função do tempo, a corrente no resistor R em função do tempo e a tensão nesse resistor em função do tempo. Ok? Entendido o nosso problema? Como nós calcularemos de forma literal, o nosso resultado será uma expressão, que pode ser usada para circuitos numéricos. Toda análise de circuitos com componentes armazenadores de energia, por exemplo, indutores, da mesma forma que circuitos com capacitor, é preciso que você conheça a condição inicial daquele componente. No caso do indutor, eu tenho que saber a corrente. Eu preciso saber a corrente do indutor para tempo menor que zero, ou seja, enquanto a chave está na posição 1, para quando eu mudar a chave para a posição 2, eu saber com que corrente começa o circuito, porque essa corrente vai continuar e só vai mudar ao longo do tempo. A corrente, então, no indutor é a condição inicial desse circuito, assim como era a tensão do capacitor. Então, vamos determinar a condição inicial analisando o circuito para t menor que zero. Note, para t menor que zero, a chave está na posição 1. E o circuito, então, pode ser analisado simplesmente como a malha da esquerda. Como a chave está nessa posição há muito tempo, a gente deve considerar que está tudo estabilizado. Consequentemente, a corrente no indutor tem um valor estável. Se estável, não varia no tempo. Se não varia no tempo, a derivada é igual a zero. Ok? Por consequência, então, a tensão no indutor é zero, né? Porque, veja, se VL é LD e LDT, se D e LDT é zero, L vezes zero vai dar zero. Então, a tensão no indutor é zero, depois de um tempo muito longo. Com isso, para poder analisar essa malha com tranquilidade, a melhor forma é curto-circuitar um indutor. Então, eu vou trocar um indutor por um curto-circuito, porque ele garante uma tensão zero. A tensão em um curto é sempre zero. Não a corrente, mas a tensão. Então, aqui já existe uma grande diferença. Em circuitos com capacitor, nós abrimos o capacitor. Em circuitos com indutores, nós curto-circuitamos o indutor para conseguir a condição inicial, ok? Bom, agora a gente vai analisar essa malha para encontrar a corrente. Ela é uma malha básica muito simples, certo? Se você quiser fazer a equação da malha, você pode, mas a gente pode fazer isso aqui por inspeção, né? O sentido da corrente está correto, porque essa fonte aqui vai gerar a corrente, não é? Essa corrente vai simplesmente circular aqui, e quem vai limitar a corrente é o resistor R0. Portanto, essa corrente IL vai ser direto pela lei de Ohm, que é V0 sobre R0. Ok? Imagina que fosse 10 volts e 1K, seria 10 mA. Tudo bem? Ótimo, temos nossa condição inicial.
Agora vamos analisar o circuito para tempo maior do que zero, que é o que mais nos interessa, é claro. Mas a gente precisa da condição inicial, senão a gente não chega na resposta final. Então agora o que a gente vai fazer é virar essa chave aqui, certo? E ao fazer isso, este circuito pode ser simplificado só por esse, porque o resto está desconectado, né? Agora está aberto mesmo. Essa tensão e o V0 e o R0 estão abertos. E o indutor agora está ligado apenas ao resistor R. Tudo bem? Muito bem. Então, a gente vai analisar para tempo maior que zero. Vamos definir a corrente no indutor e a tensão daquele jeito que a gente sabe, sempre como um receptor de energia. A gente faz isso para poder usar essa equação sem pensar nos sinais, ok? A gente sabe que alguma coisa vai mudar aqui, não é? Ou esse sentido da corrente ou o sentido da tensão tem que mudar. Porque é óbvio que é o indutor que vai alimentar o resistor nesse circuito, não é? Mas, por enquanto, a gente não se preocupa com isso. A gente simplesmente adota e tudo vai dar certo, ok? Bom, o resistor é sempre um receptor de energia. Então, se a corrente está nesse sentido aqui, ó, então ela está nesse também, né? E aí eu adoto o VR aqui, apontando para baixo. Não tem mais nenhum componente aqui. Então a gente já terminou de analisar nossa malha. Note que a gente adotou o IL descendo da mesma forma que estava no circuito anterior. É bom manter isso para não ter que ficar trocando o sinal na hora de usar a condição inicial, tá bom? Muito bem, então vamos usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, ó. Eu vou começar aqui do canto inferior esquerdo e vou analisar no sentido horário. Que novidade, né? Muito bem, então eu vou subindo, encontro essa setinha pelo lado negativo, menos VL. Continuo andando, não tem queda de tensão na chave, é uma chave ideal. Venho, pego essa setinha pela parte inicial também, menos VR. Continuo andando, zero. Ok? Então, menos VL menos VR igual a zero. Como VR é igual a R vezes IR, não é? Então, eu posso trocar o VR aqui por R e R. Mas, é claro que o IR é o IL, né? Os dois são iguais, só tem uma malha aqui. Então, já vou trocar o IR por IL, ó. Tudo bem? Então, eu tenho uma equação que diz que menos VL menos R e L igual a zero. Agora eu vou usar a equação constitutiva do indutor. Eu já usei a do resistor aqui, ó, quando eu troquei pela lei de Ohm. No indutor, VL é igual a L dIL dt. Certo? Então, o VL está aqui, ó. Eu vou trocar ele, certo? O que eu vou encontrar é essa equação, que é L dIL dt, então menos, né? Menos R e L igual a zero. Para deixar essa EDO um pouco mais simples, eu vou tentar tirar esse termo aqui, trocar ele por 1. Então, para isso, eu divido a equação inteira por menos L. E aí eu vou ter a EDO do circuito aqui, ó. Ela diz que dIL dt mais R sobre L vezes IL é igual a zero. Ok? Então, essa é a equação diferencial do circuito de indutor ligado a um resistor, descarregando, certo? Muito bem. Temos ela aqui, que bonito, né? Eu acho ela linda, mas isso só faz sentido para a gente se a gente conseguir resolver e poder dizer quanto vale a corrente no indutor para o instante de tempo que eu quiser. Então, vou resolver esse EDO, certo? Lembra, resolver EDO é um ramo da matemática. Mas uma EDO de primeira ordem, desse jeitinho aqui, simplesinha, é fácil resolver. Note, ela também é igual a zero aqui, ó. Então, ela é chamada de homogênea. E o que a gente vai encontrar agora é a resposta natural dessa EDO. Uma forma de fazer isso é da forma intuitiva. Então, eu vou passar esse termo para cá e vou escrever a EDO desse jeito aqui, ó. Que dIL dt é igual a menos R sobre L e L. Agora, eu devo me fazer a pergunta de que função, ao ser derivada, no caso a corrente, né, vai cair nela mesma a menos de uma constante. Que função que eu derivo cai nela mesma? A resposta, né, para quem lembra um pouquinho de derivada, é exponencial. A nossa amiga, querida, função exponencial. Então, o que eu vou fazer? Para essa EDO aqui, eu vou supor uma solução exponencial, deixar o máximo de constantes abertas e verificar quais delas precisam se adequar para que essa exponencial seja a solução da EDO. Então, vou supor uma corrente igual a A vezes E elevado a ST, com A
e S sendo constantes, ok? Muito bem. Agora, eu vou, para saber se isso for, primeiro se ela é solução, e depois em que condições, eu vou pegar essa IL aqui e vou substituir aqui na EDO, tanto no termo que ela está livre, quanto no termo que ela está na derivada. Isso vai me levar para essa equação aqui, ó. Ok? Muito bem, esse lado aqui está pronto, eu posso só rearranjar os termos. Então, se você passar o A para fora, né, do parênteses, vai ficar A vezes R dividido por L, E elevado a ST. E aqui da derivada, eu vou fazer em duas etapas aqui, ó. Primeiro a gente vai tirar o A para fora, porque ele é uma constante, e eu vou ter só a derivada do E elevado a ST. Então, a derivada da exponencial dá ela mesma vezes a derivada do argumento. A derivada de S vezes T em função de T vai dar S. Ok? De modo que essa equação, então, vai ficar assim para essa solução. Agora, eu posso cancelar alguns termos, não é? A exponencial está igual dos dois lados, eu cancelo. O A existe dos dois lados, eu cancelo. Então, eu vou encontrar que S é igual a menos R sobre L, ok? S é igual a menos R sobre L. Ou seja, essa função aqui, ó, IL é igual a A vezes E elevado a ST, ela é uma solução desta EDO, desde que S seja isso. Tudo bem? Então, eu vou substituir, né, aqui nesse... E vou dizer que o meu IL, por enquanto, é A vezes E elevado a menos R sobre LT. Ok? Bom, e o A? Né? A equação não está pronta ainda. Então, a única forma de encontrar esse A é pela condição inicial. Né? Portanto, ele depende da corrente no indutor na hora que virou a chave. Quanta corrente ele tinha? Faz sentido, né? Essa expressão tem que depender de alguma forma disso. Imagina que a minha corrente no indutor fosse zero. Se eu pegar um indutor sem corrente nenhuma e ligar ele no resistor, não é para acontecer nada. Né? Agora, se ele tiver muita corrente e eu conectar ele num resistor, tem que acontecer alguma coisa, ele tem que descarregar essa energia. Né? Então, eu preciso saber quanta energia tinha ali. Eu já sei. O que eu vou fazer agora, então, é usar o fato de que a corrente no indutor é contínua no tempo. Ok? Aplicação de funções contínuas, hein? Como é que eu fazia para ver? Eu verificava o limite pelos dois lados. Ó. Então, a corrente, para quando o tempo tende a zero pelo lado negativo, tem que ser igual à corrente para quando o tempo tende a zero pelo lado positivo. Porque ela é uma variável contínua. Isso é a definição do que é uma função contínua. Então, eu substituo. Ó. Esse lado aqui vem de antes de virar a chave, V0 sobre R0. E esse lado aqui vem depois de virar a chave. Então, eu vou calcular um limite sobre essa função. Ok? Esse é um limite fácil de calcular. Eu vou colocar o A para fora. Ok? Vai ficar assim. E aí eu posso simplesmente substituir o T por zero. Que eu vou ter E elevado a zero. Não é isso? A vezes E elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então eu vou ter que V0 sobre R0 é igual a vezes 1. Olha que maravilha de equação. Aqui eu sempre sonhei. Isso significa que V0 sobre R0 é igual a A. E com isso eu posso finalmente escrever como é a corrente no indutor e, consequentemente, a corrente no resistor, né? Porque elas são a mesma, certo? Só tem uma corrente aqui nessa malhazinha, em função do tempo. Ela vai ser igual a V0 sobre R0, que vieram lá do circuito anterior, antes de virar a chave, vezes E elevado a R sobre L, que são as características agora do circuito depois de virar a chave. Tá bom? Então tem dois resistores na parada aqui, ó, o de um lado e o de outro. Como ele é variável de estado, a gente já encontrou. Agora com ela a gente encontra o que a gente precisar, tá bom? Então a gente já encontrou a corrente no resistor diretamente, não é isso? O que a gente vai encontrar agora é a tensão no resistor. Para fazer isso eu só aplico a lei de Ohm, certo? V igual a R vezes I. Então a tensão no resistor é R vezes L, porque L é IR, né? Então VR vai ser só multiplicar por R aqui, ó. R V0 dividido por R0 elevado a menos R sobre LT. Note que é uma exponencial também, né? Um vincula o outro. Se eu quiser, eu até posso encontrar VL, né? Usando a equação da malha, porque VL menos VR é igual a zero. Então, VL é igual a menos VR e, portanto, VL vai dar exatamente igual a VR, só que com o sinal negativo. Então, note que eu não errei nem o sentido da corrente, porque ela deu positivo, ó, e nem o sentido da tensão VR, porque ela também deu positivo. A única coisa que está errada aqui é o sentido da tensão VL, certo? De fato, nesse circuito, o VL está apontando para cá. Tudo bem?
Mas eu adotei ele apontando para cima e deu negativo, não tem problema nenhum. Porque ao apontar aqui para baixo, desse jeitinho aqui, eu vou ter o indutor como uma fonte, ó, os dois apontando para o mesmo lado. Ele está fornecendo energia para o circuito. Tá bom? Muito bem. Entendido isso, agora a gente pode partir para um exemplo numérico, né? Para poder olhar alguns valores. O nosso exemplo numérico é igual ao anterior, é o mesmo circuito, só que com valores. Então a tensão vai ser de 10 volts e o resistor, antes de virar a chave, de 1K. O indutor vai ser de 100 mH e o resistor, depois de virar a chave que está conectado ao indutor, é de 4,7 kΩ. O que se pede é para encontrar a corrente nesse resistor de 4,7 kΩ e fazer um gráfico dessa corrente em função do tempo. Ok? É claro que, assim como a gente fez com o capacitor, eu poderia simplesmente aplicar a fórmula pronta, certo? Eu tenho ela ali prontinha. Eu posso só substituir e pronto. E a resposta estaria montada nesse slide. Mas, na minha opinião, a gente perde uma chance. Agora que a gente não precisa explicar os porquês, que já está tudo entendido, a gente pode simplesmente olhar o método de solução. Isso vai ser importante para quando o circuito ficar diferente. Vamos passar pelas etapas práticas de encontrar a solução desse problema, tá bom? O que eu preciso fazer para resolver um problema com indutores? É isso. Então, eu sempre tenho que começar encontrando quanto vale a corrente no indutor para T menor que zero. Ok? Então, eu passo desse circuito para o circuito só da malha esquerda e substituo o indutor por um curto. Isso é muito importante, se não fizer isso, dá tudo errado. Ok? Aí eu olho para cá e falo, bom, legal, quanto que vale essa corrente aqui? Essa corrente vale 10 sobre 1K. Não é isso? Então, essa corrente vai ser de 10 mA. 10 volts sobre 1 kΩ, 10 mA. Essa vai ser a condição inicial do nosso circuito. Agora eu vou para o circuito para tempo maior que zero. Olho para ele aqui de novo, viro a chave para a posição 2 e vai virar esse circuito aqui. Ó. A gente vai definir a corrente no indutor descendo para poder manter o que a gente estava fazendo no circuito anterior. E de novo eu tenho que adotar ele como um receptor de energia para poder usar a equação. Agora a gente pode analisar a malha. Ó. Vou começar daqui e vou girar. Então, quando eu estiver girando, eu encontro VL, negativo, ó, menos VL. Venho e encontro o resistor. O resistor eu já vou escrever pela lei de Ohm. Ó. Eu estou usando a corrente do ramo mesmo. Então, isso vai dar menos 4,7K vezes IL igual a zero. Certo? O IL é a mesma corrente para os dois. Como eu sei que VL é igual a L dIL dt, eu vou substituir isso aqui e aqui. Certo? E vou trocar pelo valor de L. Ó. Então, menos 100 mili dIL dt menos 4,7K IL é igual a zero. Ok? Agora, o que eu vou fazer é dividir a equação inteira por menos 100 mili, que é igual a dividir por menos 0,1, né? De modo que eu tenho uma EDO um pouco mais montadinha aqui. Ó. Então, o 4,7 vira 47K, e como tem menos aqui, o menos se cancela, fica todo mundo positivo. Encontrei, ó, que bonitinha. Essa é a EDO do circuito. Certo? Maravilha. Bom, agora o que eu vou fazer é reescrever essa EDO de modo que ela me ajude na solução intuitiva. Eu vou escrever passando a constante não, o termo que depende só de L para o outro lado, e vai ficar que dIL dt é igual a menos 47K vezes IL. Agora a gente vai supor uma solução do tipo exponencial, né? Vai substituir ela na EDO. E ao substituir, então, eu vou ter que A vezes AST menos 47 vezes 10 a terceira, que é 47K. A e AST, um é igual ao outro. Ao fazer a derivada aqui, o A sai para fora. E a derivada de E elevado a ST dá E elevado a ST vezes a derivada do termo que é S. Então, aqui vai dar A vezes E elevado a ST vezes S é igual a menos 47K vezes A elevado a ST. Agora eu cancelo quem está sobrando aqui. Ó. O A está igual dos dois lados, eu cancelo. O E elevado a ST está igual dos dois lados, eu cancelo. E encontro que o S tem que ser igual a esse menos 47K aqui. Ó. Aqui é importante colocar unidade, certo ou não?
como em tese estamos fazendo tudo no tempo internacional, o tempo vai estar em segundos. E, portanto, o S tem que estar em segundos a menos 1. Tá bom? Isso sempre vai acontecer se você usar ohms e henries. Certo? Muito bem. Portanto, a solução da IDO, sem pensar na condição inicial, é essa aqui. Para encontrar o A, eu uso o fato de que a corrente no indutor é contínua. A corrente antes de virar a chave era 10 mA. Depois de virar a chave é o limite dessa função para quando t tende a zero pelo lado positivo. Esse é um limite muito fácil, né? Eu posso passar o A para fora, vai ficar assim, e substituir o t por zero, que vou ter E elevado a menos zero, ou elevado a zero, tanto faz. De modo que o A é diretamente esses 10 mA aqui. Ó. Lindo, né? Isso já vai me dar, então, a expressão completa da corrente no indutor, que é igual à corrente do resistor. Ó, IL é, portanto, igual a IR, que é igual a 10 elevado a menos 47 10 a terceira T em miliamperes. Ok? Isso é metade do que o exercício pediu, agora ele pediu o gráfico. Os extremos a gente consegue encontrar pelos limites, né? Ó, o tempo começa no tempo igual a zero. Então, como para tempo igual a zero, eu faço E elevado a zero e dá 10 mA, né? Porque a função é contínua, podia tirar direto pela condição inicial, ok. E para quando o tempo tender a infinito, eu vou ter E elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito é zero, multiplico qualquer coisa, dá zero. Então, eu sei que é uma função exponencial que começa no 10 e termina no zero. Como ela vai fazer isso aqui? Agora, em miliamperes, né? Como ela vai fazer isso aqui, a gente pode pegar mais alguns pontos, encontrar, por exemplo, eu poderia pegar 0,10 milissegundos, 20 milissegundos, 30 milissegundos, ou posso usar uma ferramenta computacional, tá bom? A minha sugestão é usar o Wolfram Alpha. Então, se você entrar nesse site aqui, o comando para fazer um gráfico é plot. Aqui você coloca qual é a função que você quer plotar. Aí escreve from, que é o comando para dizer quais os limites. 0, to, que é o outro comando. E aqui põe o outro limite do gráfico. Então ele fez o gráfico e mostrou para a gente a corrente exponencialmente caindo. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um indutor que tem corrente e ligar ele num resistor, aquela corrente não vai desaparecer. Ela vai cair exponencialmente, do mesmo jeito que a tensão do capacitor cair exponencialmente. Tá vendo? Igualzinho. Vai cair. O fator que controla como ela cai é o fator R sobre L. Tudo bem? Muito semelhantes os dois circuitos, né? Lembrem-se disso. A análise é muito parecida, as etapas são sempre iguais. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora o que resta então é propor um exercício. O exercício tem um outro circuito, mas que também tem duas etapas. Uma etapa para tempo menor do que zero, que é esse pedaço aqui, e uma para tempo maior que zero, que está aqui. Então é um indutor carregado, só que dessa vez ele é carregado por uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Depois disso, ele vai descarregar nesse resistor de 1,8 ohms aqui. Ó. A pergunta é, quanto vale a corrente no indutor, em função do tempo, a tensão no resistor de 1,8 ohms, em função do tempo, e a corrente no resistor de 1,8 ohms, em função do tempo. Ok? Bom, então é isso, senhores. Eu espero de fato que vocês tenham entendido, que essa aula tenha aumentado a compreensão de vocês sobre circuitos de primeira ordem, em especial aqueles que envolvem indutores. Até mais e bons estudos!